Pessoal, hoje eu quero trabalhar e responder uma das perguntas que eu sempre tive, e mais ou menos assim: por que se submeter a Deus te faz livre, mas não se submeter te faz escravo? Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre esse tipo de assunto, esse tópico hoje. Então, por que quando você se submete a Deus, você se torna livre, mas quando você não se submete a Deus, isso te faz escravo? É diferente do que o mundo entende como liberdade, é diferente do que as pessoas acham que é liberdade. Muitos falam que liberdade seria poder fazer o que eu quero, mas na verdade não. Quando você fala de liberdade em Deus, você está sujeito a uma vontade, você está sujeito a um Pai, você está sujeito a um Senhor. E para isso eu gostaria de ler então, abram suas Bíblias, em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 24. É uma historiona porque eu acho que são os únicos versículos que eu vou ler hoje, tá? Então vou aproveitar e ler tudo agora e depois eu converso com vocês. Lucas 15, 11 diz assim, até o 24. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Quantos conhecem essa história? O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. O pai repartiu a herança entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele queria a comida do porco e ninguém lhe dava nada. Vocês entendem? O porco ali é considerado pessoas, né? Percebe? Ele queria a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Nem mesmo os porcos queriam dividir com ele. Percebe a situação em que ele se encontrava? Percebe aonde ele estava? Ele tinha tudo. E aí agora nem os porcos dividiam o que ele tinha com... Bem, essa é outra mensagem. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Quantos servos, quantos escravos, quantos empregados na casa do meu pai têm comida de sobra? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Baixe suas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado porque fomos encontrados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo em resgate de todos. E hoje nós podemos estar na sua presença. Hoje podemos estar aqui num sábado à noite cultuando, celebrando, bendizendo o Senhor, glorificando o nome daquele que era e sempre será, daquele que está sobre todas as coisas. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos de sermos chamados seus filhos. Pai, obrigado pelo pessoal do Aba Jovem, o melhor povo da face da terra. Por gentileza, esteja abençoando, Senhor Deus, as nossas vidas, tocando as nossas vidas. Sinta-se à vontade em nosso meio. É em nome do seu Filho Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Então, quantos de vocês já conheciam a história do filho pródigo? Todo mundo. Então vocês já cansaram de ouvir mensagens sobre o filho pródigo, mas eu quero ver se eu consigo trazer um pensamento diferente sobre ele. E para trazer um pensamento sobre ele,
O título dessa mensagem é Mi Casa, Su Casa. Gostaram? Esses dias eu trouxe um título em inglês, não gostaram, aí eu pensei, o pessoal deve falar espanhol lá. Então, Mi Casa, Su Casa. E quantos de vocês sabem... Quantos de vocês sabem que Deus é imutável? Quantos de vocês sabem que Deus é imutável? Deus não muda. Quero colocar algumas palavras novas no seu vocabulário. Então, imutável, imutabilidade. Podem dizer comigo assim? Imutabilidade. Imutabilidade. Então Deus é um Deus que não muda. Deus ele era o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será para sempre o mesmo. Deus, a palavra de Deus diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. É isso que Deus diz, é isso que Ele fala sobre Ele mesmo. Deus, Ele não muda. Deus sempre será o mesmo. Deus é o grande eu sou. O ser é atemporal. O ser, Ele não se transforma. Ele é o que é. Eu sou o que sou, diz o Senhor. É assim que Ele fala. Então Deus, Ele é e Ele não muda. Deus, Ele não muda a ponto de, quando Ele criou, fez a criação, criou o homem, Ele estabeleceu que o agente dominante sobre a terra se chamaria homem. Então tudo o que acontece na terra tem que passar pela humanidade. Deus não intervém na terra sem que o homem não esteja envolvido. Tanto é que Ele teve que virar um homem para vir nos salvar. É por isso que Deus não abriu os céus e gritou lá de cima: ei, vocês estão todos errados, vocês precisam se arrepender, eu vou pagar aqui o preço de vocês. Não, Ele teve que virar homem, porque lá no começo Ele estabeleceu um padrão de que para você dominar sobre a terra, você deve ser homem. Então Ele se sujeita até mesmo à palavra dEle, Ele não muda. Ele teve que se fazer homem para poder vir governar sobre a terra. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. Ele é imutável. E isso, eu não sei para você, mas para mim traz um senso de segurança, de confiança em saber que Deus não vai mudar. Mas Deus não muda. Nós mudamos. Nós mudamos. Nós somos inconstantes. Nós mentimos. Nós falamos e não cumprimos. Nós mudamos. Nós temos variáveis altos e baixos. Deus não muda. Deus é imutável. Nós nos aproximamos de algumas pessoas, nos aproximamos de algumas coisas com interesses, a ponto de quando o nosso interesse é suprido, nós mudamos. Eu não sei você, mas você já marcou um compromisso com alguém e a pessoa não apareceu? Na próxima vez você chega atrasado no encontro para garantir que ela vai estar lá, né? Não é assim? Não é assim? Eu mesmo marquei um churrasco ontem, tal. Algumas pessoas falaram: eu vou estar lá, gastei dinheiro, fiz a carne e tal. Brincadeira. Não me convidou. Mas as pessoas mudam. Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava lá na escola, e é difícil confiar nas pessoas. Eu não sei vocês, mas eu era do grupo que fazia a bagunça. Cara, não tinha um amigo que dava para confiar, porque se você estava no corredor de costas, alguém ia passar e te dar um tapa na orelha. Alguém ia pegar tua mala e ia esconder. Você não conseguia confiar em ninguém. Você até tentava fazer uma parceria com um deles, mas logo depois alguém já dava um salgado lá no intervalo e o cara já te traía já. Porque as pessoas mudam. As pessoas mudam. Nós mesmos, quantas vezes nós já mudamos o motivo pelo qual queremos estar perto de Deus? Quantas vezes nós já mudamos os motivos pelo qual nós queremos estar perto de Deus? Você não está nem aí para uma vida de oração,
nem aí para uma leitura da palavra, você não está nem aí para esse tipo de coisa. De repente, sua mãe fica doente. Deus, eu vou fazer um jejum, eu vou orar, eu vou ler a palavra. Você começa a orar e ler a palavra e tal. Pum, sua mãe é curada. Resolveu o problema. Agora ok, não estou nem aí para esse tipo de coisa de novo. De repente, semana de provas. Deus, por favor, por gentileza, me ajuda, me abençoa, toca o coração daquele professor, faz tudo o que precisa ser feito, eu preciso passar. Você passa, você tira férias de tudo. Nas férias era o tempo que você mais teria para ler a Bíblia, é o tempo que a gente menos lê. Porque a gente muda, nós mudamos até mesmo o interesse pelo qual nós queremos estar perto de Deus. Porque nós focamos muitas vezes em Deus, naquilo que Ele pode nos dar, e não em quem Ele é. Nós mudamos. Olha o que diz, por exemplo, Provérbios, capítulo 20, versículo 21. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. A herança que se obtém por ganância no princípio, no final não será abençoada. Tem uma outra versão que diz: a herança que se obtém às pressas no princípio, no final não será abençoada. Ou seja, tudo aquilo que você quer às pressas, que você quer por ganância, que você quer por olhar aquilo que Deus pode te dar e não por olhar quem Deus é, no final não resultará em bênção. Só que Deus, Ele dá mesmo assim, porque Deus não muda. Deus, Ele é generoso. Não tinha como o pai não repartir a herança com os filhos, entre os filhos. Ele pediu, Ele vai receber, porque eu não mudo. Eu não mudo. Talvez não era tempo de eu receber, porque eu não recebi, por isso que eu não recebi ainda. Ele não muda, Ele dá mesmo assim, Ele é generoso. Deus não muda, mas nós mudamos. O filho pródigo pega aquilo que ele podia pegar e sai da presença do pai. Vai embora da casa do pai. Ele tinha um motivo para estar na presença do pai. Quando ele conseguiu aquilo que ele queria, ele mudou. Ele saiu da presença do pai. Por isso, cuidado ao se aproximar de Deus por aquilo que Ele tem e não por aquilo que Ele é. Cuidado. Quantas pessoas você já viu passar na igreja e sair da igreja por terem conseguido aquilo que queriam? Algumas pessoas chegam aqui e não têm o que comer. Aí elas participam de uma reunião do Prosperity, arranjam um emprego, começam a vir nos cultos, começam a orar, vão nos grupos familiares. Aí depois de um tempo, o emprego é promovida, aí ela já tem um know-how melhor. Ela sai, abre sua empresa, a empresa prospera, aí dá certo, de repente está rico. Milhares de pessoas fazem isso, de repente estão ricas. Não tenho tempo de ir lá na igreja. Não dá mais para ir lá. Não. E depois perde. Eu brinco, eu sou bem jovem, né? Mas a gente tem uma pessoa na nossa coordenação que ele é mais idoso, mais velho. E aí eu brinco com ele assim, eu falo: quantos amigos você já teve que eram pobres, ficaram ricos e empobreceram de novo? Ele fala: alguns. Quantos amigos você já teve que eram ricos, empobreceram e enriqueceram de novo? Alguns. Nós achamos que a vida ela é curta, mas a vida ela é longa para você ter várias fases dentro da vida. A ponto de você conseguir enriquecer, empobrecer, empobrecer, enriquecer, enriquecer, empobrecer. Você acha que quando você tem tudo, de repente você acha que garantiu a vida, você perde. E isso é comum. E muitas pessoas entram na igreja, então vão atrás de Deus, começam, aprendem, crescem, e de repente deixam Deus. Elas tinham um motivo: olhar as mãos de Deus, aquilo que Deus poderia dar para elas, e não quem Deus era. Tinha um motivo no coração deles. Por isso, cuidado por quando se aproximar de Deus só por aquilo que Ele tem e não por quem Ele é. A herança dominou aquele garoto. A herança escravizou o filho pródigo. Porque herança na presença do pai
aí você governa ela. Mas herança longe do pai, ela governa você. Ela governa você. Perto do pai, você governa a herança. Longe dele, ela é quem governa você. Pois a presença liberta, mas longe da presença, a herança escraviza. É assim que funcionam as coisas. Quando você sai da presença daquele que tem domínio sobre aquilo que ele está te dando, você perde o domínio também. Então, na presença de Deus, você governa sobre as coisas. Longe da presença de Deus, as coisas começam a governar você. Cuidado, cuidado. Você pode mudar. Os motivos do seu coração podem mudar. As necessidades que você acha que tem podem mudar. A sua família pode mudar. Suas amizades podem mudar. Tudo que você confia pode mudar. Mas ei, Deus não muda. Deus não muda. Deus é imutável. O amor dele continua sendo o amor dele. Se ele te disse que te ama ontem ele te disse que te ama, ele continua te amando igual hoje. E ele continuará te amando igual amanhã. Ele te disse que te ama quando ele sacrificou o Filho dele, Jesus Cristo, lá naquela cruz. E você não precisa de uma prova nenhuma mais hoje para ter certeza de que ele continua te amando da mesma maneira. Deus, ele ama você, a graça dele continua sobre você, o amor dele, o governo dele, a presença dele está sempre lá para você. Sempre Deus vai estar lá, sem mudar para você. Deus, ele não muda, ele é imutável. Preste atenção nisso. O que faz você filho, de você um filho, é ter um pai e não ter o que o pai tem. Vocês entendem isso? O que faz de você um filho é ter um pai e não ter o que o pai tem. Ele pegou tudo que o pai tinha e foi embora, metade do que o pai tinha e foi embora. E aquilo não fez dele um filho, fez dele um escravo. Fez dele um escravo. Aquilo escravizou ele. O nosso foco então deve estar na presença do Pai e não nas coisas que ele pode nos dar. E aí sim, ao compreender isso, que Deus é imutável, que existe segurança na presença do Pai, que existe governo quando estamos na presença do Pai, que existe reinado, liberdade na presença do Pai. Quando nós percebemos que podemos confiar em Deus, nós aprendemos que confiando nele, nós temos que concordar com a vontade dele. Porque se nós confiamos nele, se ele se demonstrou confiável, nós podemos aceitar a vontade dele. Vocês entendem isso? Você pode aceitar a vontade dele, porque vai ser uma vontade boa para você, porque ele já se demonstrou confiável. Você pode concordar com a vontade dele, e isso faz você estar sujeito a ele, mas não faz de você um escravo, faz de você um filho. Você vai estar sujeito a ele, mas porque você confia na vontade dele, você está de acordo com a vontade dele. E isso não faz de você um escravo, faz de você um filho. Se submeter a Deus é estar sujeito à vontade de um pai. Se submeter a outra coisa é estar sujeito à vontade de um senhor de escravos. Amém? Vocês estão me entendendo? Então vamos começar agora a mensagem. Micaça, sucaça. Vocês já vão entender, né? João 15:15 diz assim, só a parte A do versículo. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu não os chamo servos, porque o servo não sabe, o escravo não sabe o que o Senhor faz. Mas olhe Hebreus 4:16. Assim, aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança,
Ou seja, aproximamo-nos da presença de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, aqueles que entram na presença do Pai, sabem o que Ele tem, sabem quem Ele é. Ele é misericordioso e Ele é gracioso. Mas o servo não conhece a vontade do Pai, não conhece a vontade do Senhor. O filho, então, é diferente de escravo. O filho é diferente de um escravo. Nenhum filho maduro se vê como escravo. Por exemplo, quando eu era menor, eu tinha medo da minha mãe. Por isso eu fazia as coisas. Não é verdade? Tira o lixo lá, garoto. Ah, eu não. Daí já, levava a varada. É que vocês não conhecem minha mãe. É que vocês... Me passou várias lembranças aqui agora. Não vou expô-la dessa forma. Expô-la? Não é expô-la. Diz aí, professora. Não vou expor ela dessa forma. Mas eu tinha medo. Por isso eu fazia. Ela tinha poder sobre mim. Agora eu cresci. E quando eu chego na casa dela, se ela falar assim, leve o lixo, eu levo. Mas em reconhecimento da autoridade que ela tem sobre mim. Essa é a diferença. Agora eu sei a importância de tirar o lixo, eu sei a importância da minha mãe, por isso eu faço. Mas não mais por medo do poder dela e do castigo que ela poderia me trazer. E aí, ou por exemplo, um pai que não permite o filho sair de noite. Um pai que fala assim, ei, meia-noite você tem que estar em casa. Um pai que, ele não está escravizando o filho, e sim impedindo que o filho seja escravizado. Porque é na presença do Pai que você tem cuidado, proteção. É na presença do Pai que você governa e domina sobre as coisas. Longe do Pai, as coisas vão querer te escravizar. As coisas vão te escravizar. Por isso, quando um pai impede um filho de sair sozinho de madrugada, enfim, quantas pessoas não encontram as drogas nesse momento? Agora você não vê pessoas vindo te oferecer drogas na frente do seu pai e da sua mãe. Você não vê muito, não sei como está a realidade tão lá fora hoje em dia, mas não vê. Por quê? Porque na presença do Pai você governa, você tem liberdade. Mas fora da presença do Pai, as coisas vão escravizar você, vão tentar escravizar você. Agora em julho, sei lá, daqui 2 meses, a gente vai ter o History Makers. E lá no History Makers, você vai aprender a diferença entre ser um líder e ser um chefe. Usar poder e usar autoridade. Então faça o curso, se inscreva, vai ser muito bom para você. Mas essa é a diferença. Fazer quando alguém tem poder sobre você, você faz por medo. Mas quando você reconhece a autoridade daquela pessoa, você se sujeita por entender que a vontade daquela pessoa é boa para com você. Vai te levar a algum lugar. Tem um objetivo na autoridade daquela pessoa. Por isso, se tornar submisso a Deus é se tornar submisso por amor, não por obrigação. Se tornar submisso por compreender a soberania do Pai, confiar na imutabilidade dEle, confiar na soberania dEle. É por isso que nós nos submetemos a Deus. É por isso que nós nos submetemos a Ele, porque nós podemos confiar nele. Minha casa, minhas regras. Vocês já ouviram isso? Se você quiser continuar morando aqui em casa, vai ser do meu jeito. Vocês não chegaram nesse ponto, né? Alguns só. Se você quiser ficar aqui. Mas minha casa, minhas regras. E quando você entende a proteção do Pai, quando você entende quem Ele é, você não tem problema nenhum em se submeter, se sujeitar às regras dEle. A vontade dEle. Quando você compreende quem é o Pai. O servo, ele não sabe o que o Senhor faz, mas o filho sabe.
O filho tem acesso à presença do pai. E na presença do pai ele conhece quem é o pai, a ponto de ele falar: ei, com essa vontade eu posso concordar, com essa vontade eu posso fazer parte disso, eu posso me sujeitar a isso. O escravo não tem acesso à presença. Por isso ele não sabe o que o Senhor faz, o pai faz. E por não saber a vontade do Senhor, ele não consegue concordar com o Senhor. E por isso ele tem que obedecer e não só se submeter. Submissão não é obediência, submissão é concordância. A gente tem um problema enorme com mulheres, porque na igreja a gente fala assim: ei, mulher, seja submissa ao seu marido. Nós não estamos falando de obediência, nós estamos falando de concordância, porque você foi feita auxiliadora. Se você não concordar, vocês dois não vão a lugar nenhum. Só que a gente tem um problema enorme, porque elas entendem submissão como obediência. E falam: meu marido é louco, eu não vou obedecer ele. Não é sobre isso que nós estamos falando sobre submissão, não sobre obediência. E nós encontramos esse problema na igreja. E encontramos esse problema com Deus. Mas Deus não pede para que você obedeça a Ele. Deus pede para que você concorde com Ele. E se você compreender que a vontade dEle é a vontade de um pai que é imutável, de um pai que te ama, de um pai que a graça dele está sobre você, de um pai que quer ver o bem sobre você, de um pai que ama você. Se você entender isso, aí fica fácil se submeter a essa vontade, porque aí você entra de acordo com essa vontade. Aí você entra de acordo com essa vontade. A diferença, o filho também está sujeito à vontade do pai, assim como o escravo. A diferença está em compreender, na compreensão de quem são. Essa é a diferença entre o escravo e o filho, a compreensão de quem eles são. Os dois estão sujeitos à vontade do pai, mas um está sujeito em concordância, o outro está tentando obedecer. E quando ele está tentando obedecer, o escravo acha que liberdade seria poder fazer o que bem entender. O filho compreende que liberdade é ter um pai imutável que o protege de qualquer escravidão. O escravo acha que se ele fosse o líder, ele faria melhor. O filho compreende que Deus está no controle e sua vontade é boa, perfeita e agradável. Existe diferença entre filho e escravo. O filho está debaixo da vontade, mas tem dignidade, autoridade, concordância. Quando o filho pródigo volta à presença do pai, o pai logo coloca nele sandálias, um anel, uma nova capa, uma nova túnica, para dar a ele dignidade, devolver a ele aquela posição de filho, porque ele mesmo já se via como um escravo. Pai, eu estou aqui agora para tentar obedecer você. E o pai estava falando: você não precisa obedecer. Volte à compreensão de quem você verdadeiramente é. E aí você vai começar a concordar comigo. Por isso, reinar não é fazer o que quiser, mas sim estar sujeito a um propósito maior. Propósito de um pai que tem coisas boas a seu respeito, para falar a seu respeito. Gostaria de pedir que todos vocês se colocassem de pé, por gentileza. E eu quero encorajá-la a viver uma vida perto do Pai, aceitar sua vontade e entender que estar em sua presença é ter liberdade e reinar. Estar na presença do Pai é a posição de liberdade. Estar na presença do Pai é a posição de reinado. Estar na presença do Pai é o que te impede de se tornar um escravo, de que as coisas te escravizem. Quando o filho volta para a casa do pai, o pai continuava vendo o filho como filho, porque em sua presença ele sempre poderá ser filho. Ele sempre poderá ter as atitudes de filho. Ele sempre poderá receber como um filho. A visão do pai a seu respeito, ela não muda. O pai sempre vai te ver como um filho, porque o pai não muda. É você quem muda. Foi o filho que começou a se ver como escravo.
Foi o filho que se deixou escravizar. Foi o filho quem mudou. Mas quando ele volta na presença do pai, o pai fala: ei, você é filho. Eu te amo, não importa o que você tenha feito, não importa onde você tenha ido, eu não mudo. Eu não mudo, o meu amor por você continua o mesmo. O amor de Deus por você é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, vai ser amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Deus não vai mudar. Não importa quantas vezes você sai e volte, sai e volte, sai e volte, Ele vai continuar igual. Se você vier só para ser abençoado, Ele vai continuar te abençoando. Se você vier só para sair da posição ruim onde você se encontrava, Ele vai continuar te amando. Porque Ele não muda. Ele continua sendo generoso. Ele continua sendo amoroso. Ele continua sendo misericordioso. Ele continua sendo gracioso. Deus não muda. Agora, quando você compreender que você pode confiar nesse Pai que não muda, aí você não vai querer mais sair da presença dEle. Aí você não vai querer mais outra coisa. Você não vai querer aquilo que Ele tem, aquilo que Ele pode dar, mas você vai querer ter um relacionamento com Ele por aquilo que Ele é. Você vai querer colocar a sua base, as suas forças, você vai querer depositar tudo o que você tem sobre esse Pai imutável. Esse é o poder do Pai. O pai, quando viu o filho vindo, ele não esperou mais, ele saiu correndo, ele o abraçou, ele o beijou, porque o pai não muda. Não importava a posição em que o filho se visse, se encontrasse, o pai, ele continuava vendo ele como filho. E quando ele volta, chega na presença do pai, o pai só diz para ele quem ele verdadeiramente é. Só relembra ele de quem ele verdadeiramente é. Ei, você não é mais um escravo, você é um filho. As coisas não vão mais te escravizar, fique aqui. Eu estou aqui para cuidar de você. Pois liberdade está na posição que você possui e não nas coisas que você tem. Liberdade se encontra na presença do Pai. Para estar na presença do Pai, você vai ter que estar sujeito à vontade dEle. Mi casa, su casa. Mas minha casa, minhas regras. Concorde comigo. Eu sou imutável. Eu sou imutável. Eu tenho a vontade que é boa, perfeita e agradável para você. A revelação que o rapaz teve foi essa: não é porque estou sujeito ao Pai e à sua vontade que sou escravo, mas por estar debaixo da sua proteção, cuidado e autoridade é que sou filho. Não é porque você está sujeito a Deus que você se torna um escravo, mas por estar debaixo do cuidado, autoridade e proteção de Deus, do Pai, é que você é um filho. Porque você está lá de acordo com o que o Pai é, e não por aquilo que o Pai pode te dar. Por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus 10:19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Existe uma única forma, uma única maneira de chegarmos até a presença de Deus, do Pai. Desse Pai que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Desse Pai que tem para nós apenas paz, alegria e satisfação. Existe uma única forma. Nós podemos nos aproximar do Pai em confiança, se nos aproximarmos através do sangue de Jesus Cristo. Existe uma única maneira. E hoje eu quero oferecer para todos que estão aqui essa oportunidade de entrar na presença do Pai. Desse Pai amoroso, desse Pai que não muda, desse Pai em quem você pode confiar. Você pode confiar nele.
Da mesma forma que o rapaz da história que lemos hoje entendeu que precisava do Pai e estar perto do Pai, eu quero que você avalie sua vida e entenda que você também precisa estar perto do Pai. Se existe alguma coisa que tem escravizado você, aquelas coisas que você faz sem querer fazer, como se fosse um senhor te obrigando a fazer aquelas coisas. Se existem algumas coisas na tua vida que tem escravizado você, ei, na presença do Pai, você é livre disso. Você é livre disso. Você está perto de Deus. Por isso quero dizer que o caminho para um novo relacionamento com Deus é Jesus Cristo. Para você poder entrar na presença desse Pai, basta receber a Jesus Cristo na sua vida. Basta compreender que o caminho para uma vida de paz, alegria, de felicidade, de satisfação é Jesus Cristo. Que gostaria de entrar na presença do Pai, de receber uma vida de paz, alegria, satisfação. Se você está no nosso meio hoje e você gostaria de dizer: ei, Pai, eu quero voltar à sua presença, eu quero estar perto de você, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar com você hoje. Existe alguém? Tem uma mão ali atrás. Deus abençoe você. Você pode abaixar. Existe mais alguém? Ei, eu quero a presença de Deus na minha vida. Se com o coração se você crê, com a boca confessar, será salvo. Encontrará a vida que somente um Pai pode te dar. Um Pai imutável, um Pai em quem você pode confiar. Existe alguém? Existe mais alguém que gostaria de fazer uma oração comigo, dizendo: eu quero voltar à presença de Deus? Talvez você já esteve na igreja, saiu da igreja, já participou da presença e saiu da presença, e hoje você gostaria de se reconciliar com Deus. Você também pode fazer essa oração comigo, basta levantar uma das suas mãos. Existe mais alguém? Mais alguém? Gostaria de pedir uma gentileza, um favor para você que levantou a sua mão lá. Você poderia sair do seu lugar e vir aqui à frente? Eu gostaria de dar um abraço em você, orar com você. Deus abençoe. Gostaria de fazer uma oração com você. E se você pudesse repetir essa oração comigo, uma oração de entrega, se voltando à presença do Pai. Pode ser? Então repita comigo assim, feche seus olhos. Diga assim: Senhor Deus, obrigado por Jesus Cristo, que abriu um vivo e novo caminho até a sua presença. Por isso eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados e libero perdão sobre aqueles que me ofenderam. Espírito Santo, vem habitar na minha vida, porque hoje eu sei que eu sou salvo, que eu sou livre. Amém. Aleluia, aleluia.